Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Cientista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje viemos aqui para podermos falar um pouquinho sobre Cruzeiro 0, Santos 0, jogo que aconteceu no Mineirão nesse domingo às 4 horas, com transmissão da Globo e que terminou em um empate. Já quero começar nesse prenúncio de vídeo, nesse começo de vídeo, falando para vocês que para mim foi um jogo bastante ok. A palavra é essa, ok. Se não fosse um jogo de começo de trabalho do Cuca, eu falaria que foi um jogo muito medroso. Um jogo que a gente viu dois volantes de marcação, com dois zagueiros, dois laterais, um com o principal foco em marcação, o time todo abaixo da linha de meio de campo, marcando em bloco baixíssimo, dando um chute ao gol apenas no segundo tempo, um jogo muito covarde, no qual o Santos poderia até ter sido ganhador, se o gol do Barreal tivesse sido validado. Todavia, que também foi salvo pelo Brasão em um lance, por exemplo, lá do Gerson, logo no começo do jogo. Se o Cuca tivesse mais tempo. Como o Cuca começou agora, eu acho natural que ele tente fazer um esquema mais conservador, um esquema mais travado, tentar pelo menos acertar um pouquinho a defesa do Santos, que tava uma peneira com o Vojvoda. A gente também tem que falar um pouco sobre isso, que o Vojvoda, se não me engano, nesse ano só não tomou gol do Velo Clube. Então assim, realmente, defensivamente o Santos tava uma peneira, e o Cuca tentou dar uma ajeitada nisso, com um custo bem alto pra mim, que não deveria ser pago, que é não conseguir dar um chute ao gol praticamente. O Santos não chutou ao gol do Cruzeiro. Então, com um time bastante conservador, bastante covarde se fosse outro à época, mas eu diria só que inicialmente mais defensivo, o Cuca começa no Santos tentando não perder. E se essa foi a proposta de jogo, foi cumprida. A gente não perdeu, conseguiu sair com um empate do Mineirão para o Cuca estrear sem uma derrota. Agora, vai de vocês analisar se isso é bom ou ruim. E na verdade vai da gente ao longo desse vídeo. Por isso já peço o like, curtida, sua inscrição e bora pro pós-jogo. Vamos lá, meus queridos, a gente tem que começar a conversar um pouquinho sobre isso. Vamos falar, primeiramente, estratégia do Cuca. O Cuca veio com uma estratégia clara, não perder. E aí eu digo que tem uma principal diferença do Cuca pro Vojvoda, que a gente já consegue ver nesse primeiro jogo. O Vojvoda tem algo de ou não conseguir extrair as coisas dos jogadores, ou não extrair só o que a gente espera. Como assim? O Vojvoda ano passado montou o Santos em esquemas de 3 volantes em vários momentos, ou 2 volantes bem mais defensivos. Então, às vezes ele usava o Arão, o Schmidt e o menino, Bom Tempo, não era o menino, era o Arão, o Schmidt e o Zé Rafael, em uma trinca de volantes no meio de campo. Pra quê? Pra conseguir fazer uma marcação alta. Então a gente olhava isso e falava, vai ser um time bem defensivo. E não, era um time que marcava alto. Ele conseguia deixar o Arão mais preso na defesa, junto aos dois zagueiros, e subir esses outros dois volantes pra eles darem pressão no campo de ataque do adversário. E o Santos conseguir marcar alto. Ele conquistou vitórias fazendo isso. Já o Cuca, ele já mostra bem o que ele vai ser. É um técnico que faz o que as características dos jogadores indicam. Como assim? Ele colocou, tem 3 volantes. A gente olha para os 3 volantes e fala, são 3 volantes recuados. O Santos vai jogar em linha baixa e vai se retrancar lá atrás. Foi exatamente o que aconteceu. O Santos jogou em linha baixa e se retrancou lá atrás. Então, enquanto com o Vojvoda ele tem essa característica de tirar características que a gente não espera de jogadores, então conseguir marcar alto mesmo com 3 volantes, o Cuca é bem convencional. Mas tem um contraponto. O Cuca bota 3 jogadores para marcar lá atrás e não sofrer pressão. O Santos marcou lá atrás e não sofreu pressão. Então, ele pelo menos cumpre com a proposta dele. O Vojvoda também tinha um outro lado. Tinha um lado de, às vezes, ele botar 3 volantes para marcar lá atrás, a marcação não funcionava e a gente continuava uma peneira defensiva. Então, assim, tem um lado positivo e o lado negativo do Vojvoda. E eu acho que o Cuca, ele faz um contraponto muito interessante ao técnico. Enquanto o Vojvoda, ele tenta extrair mais do jogador, usar o jogador de maneiras diferentes, o Cuca é um treinador bem mais clássico, e a gente consegue ver isso nesse jogo. A proposta dele era não tomar gol, o Santos foi lá e não tomou gol. Apenas isso. A proposta era tentar achar um contra-ataque, o Santos não conseguiu achar esse contra-ataque. Vale lembrar. Acho que poderia falar que conseguiu no lance do Barreal e no chute do gol de cinema do Roleiser no segundo tempo. Mas só, o Santos não conseguiu sequer propor contra-ataques. Tá? Vale lembrar também que estava sendo suas 2 peças principais ofensivas, que é o Neymar e o Gabigol. Então, assim, pra estreia do Cuca, que nem eu falei, eu acho normal ele querer montar um time mais defensivo pra conseguir um empate. Se fosse um técnico gringo, às vezes, ninguém nem estaria pesando nesse ponto. Mas ele também, tem muita gente aí que tá elogiando o Cuca, porque, nossa, ele salvou o aspecto defensivo do Santos. Vamos lá, gente. Literalmente, ele tinha o Lucas Veríssimo à disposição, o que ninguém teve até agora. O melhor zagueiro do Santos desde 2020, quando ele mesmo saiu, quando o próprio Lucas Veríssimo saiu. Então, o Cuca tem o melhor zagueiro do Santos desde 2020. E mesmo assim, ainda teve uma bola cara a cara do Gerson que o Brasão catou, tá? Então, assim, eu não vejo uma grande, assim... Eu vejo uma evolução defensiva, sim, mas muito colocada pelo time se quer sair para contra-atacar, certo? Então, assim, aquela evolução defensiva, mas a que custo? E tem como ser mantida? Porque o time também não tem como jogar só assim contra qualquer adversário.
E também não podemos falar que o Cruzeiro era um grande adversário, já que é o último colocado do Campeonato Brasileiro, tá? Bom, falando de jogador a jogador, o Brasão, na vez que foi exigido, foi muito bem, tá? Foi muito, muito bem. O Igor, eu acho que comprometeu defensivamente. O Igor é um lateral muito mais ofensivo do que defensivo. E se o Santos for jogar em bloco baixo, o Igor vai sofrer. Muito. Muito mesmo. Mas o reserva dele é o Mike, então não vejo solução. Por isso que eu falo que pra mim o elenco do Santos não é pra jogar defensivamente, tá? Pra mim, se o Santos continuar jogando em bloco baixo, vai ter problemas. Eu acho que esse foi o primeiro jogo do Cuca, beleza, ele chegou agora, que jogou em bloco baixo pra conseguir um empate, não começar com derrota, não quis se expor, então botou o time mais defensivo, beleza. Agora, eu acho que esse Santos tem que jogar assim. Eu vejo muita gente já falar, e o Santos tem que jogar pra pôr no contra-ataque, porque é um time fraco. Gente, é a mesma falácia que a gente quer em 21, em 22 e 23. Vamos jogar lá atrás, porque nosso time não consegue marcar pressão, porque nosso time é muito ruim pra jogar com a bola mais pra frente. Nossa zaga é tão ruim que tenta jogar de contra-ataque, a zaga virou uma peneira e a gente toma gol atrás de gol. Agora, beleza, estamos com o Veríssimo e o Luan Pérez, que são zagueiros melhores, mas nossos laterais defensivamente, principalmente no lado direito, são péssimos, terríveis. Então, assim, jogar recuado pra mim é chamar um adversário um pouco melhor que o Cruzeiro pra fazer gol na gente. A gente, beleza, quer jogar em bloco médio, eu até entendo. Agora, em bloco baixo com esse Santos, bom, agora tá com o volante e com o zagueiro. Talvez funcione, mas eu acho bem arriscado. E a mesma estratégia que rebaixou a gente em 2023. Então eu quero deixar isso muito claro. Sempre lembrar vocês. Esse negócio de time fraco tem que jogar em bloco baixo, não é uma regra. Tanto não é regra que a gente caiu jogando assim em 2023. Beleza? Vamos continuar jogador a jogador. O Veríssimo salvou o Igor Vinícius em vários momentos. Cara, que estreia do Veríssimo. Pra mim, o melhor em campo do Santos foi o Veríssimo. Já no primeiro jogo dele. Gustavo Henrique. Desculpa. Luan Pérez. Para mim foi muito bem também, acho que deu uma melhorada, uma solidez defensiva. Ao lado do Lucas Veríssimo ele evolui, ele melhora bastante. Então não podemos negar isso. Do lado esquerdo do Escobar eu achei uma outra avenida. Também não gostei da partida do Escobar, achei bem abaixo novamente. Na volância, Olívia e Gustavinho, eu acho que ambos foram espetaculares na fase defensiva, principalmente na marcação do Matheus Pereira, anular aquele meio de campo poderoso do Cruzeiro. Mas ofensivamente meio nulos, né? E aí a estratégia do Santos era fazer uma transição, porque se era esses dois, pra transição vai ter dificuldade. Então não sei, eu acho que é um Santos que tá abraçando uma estratégia que se não tiver um jogador pra dar esse meio de campo, que é o que faltou no Vojvoda, pode sofrer. Bom tempo se quem entrou, o Arão também não. E aí vem duas substituições, porque essas são críticas mesmo ao Cuca, tá, gente? Desculpa. Schmidt e Rincon. Cara, isso foi inacreditável. Isso que o Cuca fez foi, assim, papo de... Meu Deus, ficar esperto. Espero que não se repita. Rolei Senon. Barreal, pelo meio, também acho que não faz sentido. Eu não entendo muito Barreal por ali. Ele não ajuda a construção. Beleza, ele fez o gol que teria impedido, ok, mas é muito mais chegando por trás. Não entendo muito Barreal nessa posição. O Moisés, eu acho que até foi um pouquinho melhor. Agora, o Rony e o Gabriel Menino... completamente nulos em campo. Completamente nulos em campo em vários momentos. Depois entra o Tassiano, tenta melhorar um pouquinho alguns passos curtos, mas novamente ele fica muito longe da área nesse esquema do Cuca, então perde a funcionalidade dele, parece que perde o sentido dele. E quem que entrou mais, cara? Entrou mais um jogador. Roleiser pelo meio. Que pra mim também não mudou tanto. Acho que foi o momento que o Santos mais criou, mas muito porque ele é um armador do que por um desempenho individual acima. Enfim, um jogo que nem eu falei, se fosse um técnico mais tempo, chamaria de covarde, como não é, vou falar um jogo muito resguardado do Santos pra gente poder fazer uma análise mais justa. Acho que vamos avaliar se tiver mais solidez defensiva conforme o tempo passe. E com o tempo a gente vai conseguir analisar o trabalho do Cuca melhor. Acho que não podemos nem para os dois extremos, nem elogiar muito, nem criticar muito. Um jogo razoável. E é isso, tá bom? Peça o like, se curtiu a sua inscrição. Forte abraço. E agora...